Senhoras e senhores, boa noite. Conforme edital número 10 de 2024, publicado no Jornal Oficial do Município, edição número 1160, e em cumprimento ao disposto do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, inciso 5º, artigo 166 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, vamos dar início à segunda audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, para discutir o projeto de lei número 27 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Avoquei para mim a relatoria deste processo e passo agora à leitura do meu parecer. Foram apresentadas 50 emendas do projeto de lei do Executivo número 27 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, na sequência, abaixo arroladas. Emenda número 1, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando o artigo 1º, modifica o parágrafo 2º do artigo 24 do projeto de lei do Executivo número 27 de 2024, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 24, parágrafo 2º. Os recursos a que se referem o caput deste artigo serão distribuídos em partes iguais por vereador, sendo que a metade do valor individualmente aprovado será destinada a ações e serviços públicos de saúde, nos termos do parágrafo 12 do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Jaú. Artigo 2º, modifica o parágrafo 8º do artigo 24 do projeto de lei do Executivo número 27 de 2024, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 24, parágrafo 8º, as emendas parlamentares a que alude o caput deste artigo serão apresentadas em valor não inferior a R$ 25 mil, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 2, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de uma academia ao ar livre na Praça Francisco Pinto, conhecido como Praça dos Ipês, encravada entre as ruas Santa Bárbara, São Luís e Brigadeiro Newton Braga, no bairro Vila Vicente, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 3, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à execução de obras do curso do Rio Jaú, dentro do perímetro urbano, combatendo as enchentes, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 4, José Carlos Borgo, insere
Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à construção de uma creche no Jardim Bela Vista, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 5, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos no município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 6, José Carlos Borgo, insere no artigo do capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a manutenção das estradas rurais do município de Jaú, podendo haver celebração de convênio para a consecução deste objetivo, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 7, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a execução do asfaltamento e colocação de braços de luz com iluminação estrada rural que liga ao Jardim Jorge Atala, ao condomínio residencial Chácaras do Botelho, podendo haver a celebração de convênio para a consecução deste objetivo, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 8, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de uma horta municipal no Jardim Maria Luísa 4, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 9, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos de infraestrutura no distrito de Potunduva, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 10, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a celebrar ou manter convênio com a Associação Hospitalar Teresa Perlatti, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 11, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção e manutenção de pontes das estradas rurais do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual
para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 12, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, na Vila Netinho, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 13, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à construção de uma academia ao ar livre e postes com iluminação ao lado do parquinho infantil no Jardim Itatiaia, Paraty, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 14, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a celebrar ou manter convênio com a Irmandade de Misericórdia do Jaú, Santa Casa de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 15, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à manutenção de toda a frota de veículos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 16, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à execução de obras no curso do Rio Jaú, no âmbito do bairro Jardim São José 1 e 2, destinada à correção do problema de alagamentos e enchentes, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 17, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários ao recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 18, José Carlos Burgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a reforma do ginásio de esportes Luiz Liarte, na Vila Netinho, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 19, José Carlos Burgo e Luiz Henrique Chupeta, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à construção e ampliação de uma ponte na entrada do bairro Pouso Alegre, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025,
bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 20, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a instalação e revitalização de dispositivos de trânsito para controle de tráfego e maior segurança para os motoristas nas vias, como semáforos, sinalização horizontal e vertical em todo o município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 21, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a revitalização asfáltica das vias de reconstrução de galerias de água fluviais no Jardim Nova Jaú e adjacências, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 22, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de galerias e águas fluviais no Jardim Campos Prado e Jardim Carolina, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 23, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para instituições especializadas em saúde mental, instalada no município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 24, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para aquisição de fraldas geriátricas e suplemento alimentar para nutrição via sonda enteral, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 25, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para obras que previnam inundações do Rio Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 26, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a continuação da Avenida Inácio Cury até o bairro Concha de Ouro, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 27, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a instalação de iluminação pública na Rua Ângelo Maria Sancinete, no Jardim Nova Jaú,
prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 28, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a continuação da Avenida Nenê Galvão, na área entre o Jardim Diamante e Jardim Jorge Atala, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 29, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de galerias de água pluviais nos jardins Paraty, Világio de Roma, Comerciários e Itatiaia, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 30, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a revitalização asfáltica e de sinalização da Avenida Dr. Luciano Pacheco de Almeida Prado, que liga o Jardim Nova Jaú e ao Jardim Padre Augusto Sani, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 31, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a criação de um centro de geriatria para atendimentos especializados para a população idosa do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 32, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a disponibilização de exames e equipe multidisciplinar para diagnóstico e tratamento de pessoas com aspecto autista, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 33, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a operação e funcionamento do cemitério municipal Parque das Flores, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 34, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para realizar convênios com laboratórios e clínicas para exames na área de saúde, para diagnósticos de baixa, média e alta complexidade, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 35, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais,
autorizando a promover investimentos necessários para aquisição de equipamentos das áreas de fisioterapia e odontologia para a rede municipal de saúde, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 36, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a implementação de sistema digital e online para agendamento de consultas nas unidades de saúde do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 37, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de ciclovia, que se inicia na Avenida Nenê Galvão e termina no Lago do Silvério, prevendo que sejam deixados recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 38, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para aquisição de equipamentos necessários para a informatização de todas as unidades escolares do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 39, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para aquisição de viaturas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 40, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de aterro sanitário para resíduos sólidos domiciliares de nosso município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 41, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de galerias de águas pluviais no Jardim Novo Horizonte, especialmente na Avenida João Lázaro de Almeida Prado, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 42, Antônio Luiz Andreto Júnior, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para o reflorestamento das áreas ciliares próximas às nascentes do Córrego dos Pires, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 43, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários
para a construção de acostamento ou acostadouro, uma faixa longitudinal pavimentada contígua a essa mesma estrada, não destinada ao uso de automóveis, senão em circunstâncias excepcionais. Na vicinal José Maria Verdini, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 44, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para execução de paisagismo e instalação de iluminação nos reservatórios existentes no Jardim Maria Luísa IV, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 45, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de um centro de atendimento especializado aos diabéticos, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 46, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários à execução de cirurgias eletivas, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessárias. Emenda 47, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção da Avenida João Chamas, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 48, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para execução de convênio, fomentando o setor calçadista no município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 49, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a celebrar ou manter convênio com a AMAI, Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Emenda 50, José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover investimentos necessários para a construção de um canil e um gatil no distrito de Potunduva, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, se necessários. Considerando o teor das emendas apresentadas, emito o seguinte parecer. Emenda 1, contrário, de acordo com o inciso 2 do artigo 50 da Resolução número 1 de 2006, CN. As emendas individuais deverão, no caso de projetos,
resultar em um conjunto em dotação suficiente para a conclusão da obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere. Dito de outro modo, emenda para projeto somente será admitida se o valor solicitado for suficiente para que seja concluída, ao menos uma etapa do cronograma da obra, ressalvado o caso de apresentação de outras emendas com idêntico objetivo, e cuja soma dos valores atinja o mínimo retromencionado. Assim, por via de regra, não é recomendável e tampouco aceito a apresentação de emendas que proponham um valor irrisório ou incompatível com a obra beneficiária, tendo em vista a real possibilidade de a proposição ser inadmitida. Parágrafo 2, parágrafo 2º, o relator geral, na distribuição dos recursos de que trata o inciso 3º, desta resolução no Congresso Nacional, assegurará que o montante de recursos destinado ao atendimento de emendas não seja inferior a 15% do total dos recursos líquidos, considerando ainda que no Congresso Nacional, na LDO de 2024, estabeleceu que os valores mínimos para as emendas individuais impositivas na celebração de convênio e contratos de repasse, os valores mínimos de repasse da União, R$ 400 mil, para execução de obras. 2, R$ 200 mil para demais objetos. Considerando ainda que o Governo de São Paulo estabeleceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, que o valor mínimo definido por emenda individual não poderão ser inferior a R$ 50 mil, quando o beneficiário indicado for uma organização da sociedade civil, ou de R$ 100 mil para os municípios, administração pública, estadual e demais beneficiários. Ademais, a ausência de indicação de um estudo fundamentado com a estimativa orçamentária, classificação orçamentária, fonte de custeio, origem e destino dos recursos para execução e justificativa técnica tornam a proposição inepta, considerando as custas e prazos para a tramitação dos processos licitatórios, celebração de termos de fomento para transferência a OSCs, despendem gastos ao erário, e ao aprovar-se emendas com valores inferiores a R$ 50 mil, torna-se inviável, moroso e dispendioso todo o processo para a transferência dos recursos provenientes de emendas parlamentares e, da mesma forma, a realização de processos licitatórios. Emenda 2A50, contrário, uma vez que não cumpre os elementos de ordem técnica no conteúdo de sua propositura, a ausência de indicação de um estudo fundamentado com estimativa orçamentária, classificação orçamentária, fontes de custeio, origem e destino dos recursos para execução e justificativa técnica, tornam a proposição inepta. Cumpre salientar que as diretrizes orçamentárias são suscetíveis a alterações de dispositivos e legislações, mas incompatíveis com a inserção inoportuna e tecnicamente injustificada de novas despesas ou ações. Outro sim, as diretrizes orçamentárias devem primordialmente estar alinhadas com o plano plurianual e não podem inviabilizar ou comprometer o seu planejamento em execução. Conclusão. Diante das emendas acima analisadas e do previsto do artigo 169, parágrafo 5º, combinado com o artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, sugiro a votação das emendas em bloco, grupo único, a saber, bloco único, emendas de 1 a 50. Em vista da fundamentação apresentada
Emito parecer favorável ao projeto de lei número 27 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2025, e parecer pela contrariedade das emendas apresentadas. Abro a palavra para a manifestação. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, solicito da secretária da Casa as seguintes providências. 1. O envio da cópia de parecer a todos os vereadores. 2. Sejam disponibilizados na página da internet da Câmara Municipal este parecer. Devolvo os autos à Secretaria da Casa para as providências acima. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital ao processo. Boa noite.